Começando, pessoal, aqui na nossa tela de início, nós temos a Home, né? Então, quando eu acesso o aplicativo, faço meu login e senha ali, eu entro, né, nessa tela. Quando eu coloco ali o código da pessoa que me indicou, eu cadastrei tudo, normalmente essa pessoa vai te ajudar a fazer isso. Quando você entra, você vem para essa tela aqui, tá? Que nós chamamos de Home. Na Home, nós temos lá em cima o nosso nome, né? Então, isso prova que esse, de fato, é um aplicativo meu que está cadastrado no meu nome, as boas-vindas ali, né? E o meu código Lex. Pessoal, por que esse código Lex ele está tão evidente ali em cima? Porque esse código Lex é o teu código dentro da companhia, tá? É com esse código que você vai cadastrar um Lex, é com esse código que a tua venda vai ficar registrada, e é com esse código que a venda, inclusive dos seus downlines, vai estar também vinculada por conta das comissões que você tem para receber abaixo deles. Então, cara, tudo por conta desse link aqui. Tá? Esse código, ele é fundamental, porque é você para nós aqui dentro da operação. Quando você vai entrar no suporte, por exemplo, o suporte vai perguntar o quê? Qual que é o seu código Lex? Né? Quando você precisa resolver alguma coisa no compliance, qual que é o seu código Lex? Então, tudo é pelo código Lex. Então, por isso que a gente colocou ele bem evidente ali em cima, para você saber, tá, que esse é o seu código. Então, tá tranquilo para você encontrar essa informação. Tá? Então, o código Lex é justamente para você, é quem é a sua pessoa dentro aqui da nossa companhia, tá? Então, ali está o código Lex. Se a gente olhar para o lado direito aqui, nós temos uma engrenagemzinha. Vamos clicar nela. Aqui nessa engrenagem, nós temos o termo de privacidade, que são, né, os combinados, né, éticos e morais, políticos aqui da nossa companhia com relação ao Lex, né? Então, a aceitação dos termos, o acesso do aplicativo, responsabilidades do usuário, política de privacidade, conduta do usuário. Então, ela vai passar aqui para vocês toda essa instrução. Então, tudo que você precisa saber como Lex, né, da parte da empresa, o que é importante para a empresa que você saiba para fazer esse trabalho, você precisa entrar aqui nesse termo de privacidade e lê-lo, tá bom? Estudar ele um pouquinho. São aqui 10 itens, né? Rapidinho você lê, você já fica por dentro aí dessas questões, né, de ética, moral, né, das políticas que a empresa escolheu, da responsabilidade do usuário, enfim, tá tudo por aqui, tá? E depois nós temos o termo de adesão. Esse termo, quando você baixa o aplicativo, ele já te leva para esse termo aqui para você ler e assinar, que é o seu vínculo com a empresa. Então, tudo que tem, tudo que relacionado ao seu trabalho, né, quem você é como afiliado com a empresa, rege aqui nesse contrato. Então, você precisa ler esse termo para você ter ciência do que você está assinando, entender, né, qual que é a relação da empresa com você, né, e o que está no contrato, o que é o combinado para você, então, fazer o aceite. Tá? Então, se você quer saber qual é o contrato que a empresa tem, qual é o vínculo que você tem com a empresa, você lê esse contrato aqui que vai estar tudo explicadinho, tá bom? Então, você acessa, mais uma vez, a engrenagemzinha aqui, lá no canto superior direito, tem a engrenagem. Termo de adesão, você chega aqui no seu contrato, você pode, enfim, vai ler, etc. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui revisitar, tá bom? Perfeito. Aqui do lado direito ainda, no superior, nós temos um bonequinho ali que é o nosso perfil. Então, aquela parte toda nossa de cadastro, né? Então, você pode pôr uma foto aqui se você quiser. Você vai colocar o nome, né, que você cadastrou. Então, na verdade, quando você faz o cadastro, isso aqui ele meio que já puxa automático de lá. Então, na conta que você cadastrou, se você cadastrou uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ele já vai puxar para cá, desde lá do início, quando você estava no aplicativo. Então, primeiro, nome aqui, está o meu nome, eu fiz no meu CPF, Robinson Galo de Oliveira, aí está o meu e-mail. Então, toda a informação que eu preciso receber como vendedor, né, chega nesse meu e-mail aqui, que está cadastrado. Aí eu seleciono o tipo de documento, tá, ó, eu cadastrei ali o meu CPF. Aqui tem meu telefone, então a empresa também pode, obviamente, comunicar comigo alguma questão via WhatsApp. Então o meu telefone está ali cadastrado, registrado, né, para alguma ligação, alguma eventualidade. E minha chave Pix está ali, CPF ou CNPJ, eu decidi colocar essa chave e coloquei a minha chave Pix, tá? Pessoal, uma coisa muito importante, a única coisa que eu tenho para falar de importante desse ponto, tá? Se você tem um cadastro PJ, aqui você cadastrou a sua empresa para trabalhar, o Pix que você colocou para recebimento precisa estar vinculado a essa empresa. Não adianta você ter um cadastro PJ aqui na Lex, mas colocar um Pix
de pessoa física. Na hora que a empresa cruzar os dados, vai travar o seu pagamento, tá? Por segurança. Então, se você tem um cadastro aqui na Lex, que é PJ, você trabalha com a sua empresa, você precisa cadastrar um Pix que é da sua empresa, tá? Vinculado à sua empresa, vinculado ao seu CNPJ. Se você cadastrou com o seu CPF, você precisa colocar aqui uma chave Pix vinculada ao seu CPF e não ao CNPJ, tá? Senão você vai ter problema de recebimento, beleza? Maravilha. Então, aqui dessa parte de perfil, eu já passei para vocês. Então, vamos voltar lá no início. Vou clicar na casinha aqui. Então, pessoal, repetindo toda essa voltando, na verdade, para essa parte da home, nós temos, então, aqui embaixo, eu chamo de barra de ferramentas ali na parte inferior do aplicativo, nós temos a home, dashboard, câmera, histórico e rede. Essas aqui são as principais funções do aplicativo e é tudo que você precisa para poder navegar e entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, aqui vai falar de venda, vai falar de rede, de comissão, de dinheiro, de pontuação, vai falar do histórico que você tem de proposta, do seu histórico de venda na parte de extrato, né, recebimento, e também o histórico da tua rede. Eu quero começar aqui, então, por esse quadrado superior, que ele é um resumo do nosso cenário hoje na companhia. Tá? Então, ele traz ali o nível que eu estou atualmente. Então, hoje ali, né, eu não tenho mais rede, então só uso esse aplicativo para teste. Esse aplicativo aqui, o meu nível está no Yellow, tá? Então 5% ali de pontuação, que são só coisinhas de teste que eu tenho. Né? Então ele traz um resumo, ele vai trazer o meu nível, né? Então no caso ali eu sou amarelo, né? Eu completei 5% do nível laranja. Então ele vai me dando aqui, ó, a porcentagem que eu estou, né, para chegar no próximo nível. Então eu estou ali, eu fiz 5% do que eu preciso para chegar no laranja, tá? Então, ali ele traz meu nível atual, quantidade de pontos que eu tenho. Ó, eu tenho 329 pontos, faltam 6.671 pontos para eu chegar no laranja, que é o próximo nível. Tá? Então, eu fiz 5% desse trabalho. Total na rede, uma pessoa. Novos leques no mês, como eu não cadastrei ninguém, 0. Né? Volume total de vendas liberadas no mês, 0, porque eu não fiz venda. Novos leques ontem, não entrou, eu não coloquei ninguém, nem a minha rede colocou, porque eu não tenho rede aqui no caso, e novos leques hoje também 0, tá? Mas quando, pessoal, você tem rede, isso aqui não são informações só concernente essa parte inferior do total na rede, de novos leques, pontuação liberada, não é só sua essa informação, tá? É da tua rede também. Então, se alguém da tua rede colocou um lex, vai aparecer lá. Um novo lex no mês, um novo lex ontem. Se o cara colocou um lex hoje, vai aparecer também. Então, essa parte inferior desse quadrado superior ali, ela é concernente à tua rede, tá bom? Então, isso é muito importante. Não é um trabalho seu necessariamente que está aparecendo ali, mas vai aparecer de todo mundo que está operando e que está abaixo de você, tá? Aqui nessa parte mais central, tenho a minha maior qualificação. Então, ele sempre vai manter ali qual foi a sua maior qualificação. No meu caso aqui foi a vermelha, né, o red. Então, ele sempre vai informar. Se você bateu roxo, se você bateu azul e depois não conseguiu qualificar no próximo mês novamente, ele sempre vai deixar aqui registrado qual foi o seu maior nível, tá? Maravilha. Então, aqui nessa parte central, está escrito ali, iniciar nova venda. Né? Então, aqui, nós temos 3 maneiras de vender. Né? Nós podemos importar um PDF, nós podemos indicar para um cliente o nosso link e ele fazer sozinho lá na casa dele, essa venda, ou nós podemos importar uma foto da galeria. Então, se você tem a foto do cliente ali, da conta do cliente na sua galeria, você importa através de imagem aqui. Se você quer mandar o seu link para ele subir a conta dele sozinho lá na casa dele, você acessa esse quadrado do meio aqui e você vai enviar o link para ele e ele vai fazer o processo lá. Se você quer subir um PDF, que é o que eu mais gosto de indicar, por conta de fatura fatura legível e etc., e melhor leitura da IA, você clica aqui no importar PDF, tá? Então, beleza, depois eu vou passar aqui para vocês entenderem como a gente sobe uma fatura. Aqui na parte inferior, nós temos o suporte técnico, treinamentos e vídeos, tá? Então, esse campo amarelo aqui de vídeos é um vídeo falando da nossa empresa, mas a gente vai fazer um novo porque ele já está desatualizado, né? Ele fala de 2 faturas, hoje a gente tem só uma fatura, etc. Tá? Mas ele traz um videozinho, caso você queira aproveitar para explicar para um cliente, né? Ele deixa mais didático.
embora as pessoas estão cada vez mais familiarizando com esse nosso assunto, com a portabilidade da energia, mas é sempre bom. Aqui nós temos alguns insights de treinamento, não está bom ainda, nós queremos melhorar isso. A gente está trabalhando forte nisso daqui para que você tenha todas as ferramentas necessárias, né? O que a gente fala nas lives aqui, a gente quer transformar em vídeo e levar para essa plataforma, que é o nosso futuro, né? Mas aqui nós já temos algumas coisas. Então, temos um treinamento de objeções, treinamento de pitch de venda, né? Então, se você quiser assistir alguma coisa, é muito interessante, já vai te ajudar, tá? Vamos lá. E aqui nós temos, por último, o suporte técnico, né? Que é a parte de suporte para o Lex. Tá? Então, nós temos aqui uma conversa que eu já tive aqui só para testar. Então, você pode sempre chamar um atendimento que, a princípio, a IA toca o bar, e aí, quando a gente tiver mais avançado ali no assunto, ela não conseguiu resolver, você consegue falar com um humano, né? Então, vou só dar uma testadinha aqui, vou dar uma mensagem para ela aqui. O bot, pessoal, ele é todo construído para que você seja assessorado por ele nas questões mais convencionais. Nas dúvidas principais, o bot já está todo pronto, então se esforcem para tentar conectar com esse bot o máximo que você conseguir, tá? Porque é mais fácil de você ter a resposta do que ficar esperando o atendente, porque é muita gente, é muito volume. Às vezes o pessoal fala, cara, o suporte demora muito para responder. Mas é porque demora mesmo. Esses dias eu estava no suporte de um banco. Cara, eu demorei muito. Nossa, eu fiquei o dia inteiro para conseguir falar. É uma injustiça. Parece que eles não querem atender a gente. Essa é a realidade, né? Mas é porque é muita gente chamando o tempo inteiro no suporte, né? Por mais que a gente coloque muitas pessoas ali trabalhando, ainda é um processo, é um trabalho, né, que é muito demorado. Então, se você conseguir resolver tudo pelo bot ali, pela inteligência artificial, é um conselho que eu dou porque você consegue ser mais efetivo, tá? Eu sei que nem sempre dá, mas é um conselho, né? Então, aqui, ó. Olá, como posso ajudar você hoje? Se tiver alguma dúvida ou questão sobre o aplicativo Lex ou operação de venda de energia, da Alexandria, eu estou à sua disposição. Daí você vai interagindo, eu só não vou falar com ele aqui, senão a gente vai perder tempo. Beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa home, tudo que você precisa saber da home, eu falei aqui, não tem grandes novidades, é bem didático, aqui é bem intuitivo e não tem, acho que está tranquilo. Todo mundo conseguiu compreender a home, pessoal, tá tudo certo? Reajam por gentileza para eu poder passar para o próximo tópico aí. O pessoal já falando que deu certo, então aqui é bem tranquilo. Deixa eu só clicar no nível aqui, ó. Eu sempre esqueço de clicar nesse botão. Então, aqui na home, pessoal, eu falei para vocês que nesse nível amarelo ali, nos 5%, é o meu trabalho que eu estou fazendo para alcançar o próximo nível. Se eu clico aqui, agora não vai dar mais, que eu não tenho mais rede. Dá uma depressão de saber que eu não tenho mais rede. Eu gostava da minha rede. Ai, gente. Mas, ó, quando você tem rede, ela vem aqui, tá? Então, todo mundo que são os seus diretos vem nesse campo de rede. Quando você clica ali no amarelinho, ó. Clicou no amarelinho aqui, ele vai aparecer os blocos, né, de cada Alex que você tem direto a você. E aí você pode clicar em ver rede de cada Alex direto seu, que você vai vendo as profundidades até o final. O importante, o que você entenda é que quando nós temos aqui o primeiro quadro do meu Lex direto, você vai ter toda a pontuação que já está aprovada na rede dele, que já está realizada na rede dele. Então isso é muito legal. Você consegue ver quem está rendendo, quem está trabalhando. Então não necessariamente você precisa entrar em cada um para entender qual é a pontuação que ele está entregando. Ele já vai te entregar o todo aqui nesse início, tá? Mas se você quiser ver quem realizou essa pontuação para entender o cara que está trabalhando, que está desempenhando, você pode ir descendo nos níveis lá até você encontrar, tá? Mas ela já vai trazer, beleza? Então, fechou. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho então de dashboard, que é bem importante também para vocês entenderem aqui. Normalmente o pessoal tem muita dúvida, porque fica meio difícil a compreensão, mas na verdade é tranquilo, tá? Primeiro ponto do dashboard, você precisa colocar o mês de referência que você está procurando a informação, tá? O que acontece em março, fica tudo dentro do mês de referência de março, tá vendo aqui, ó? Então, você Robinho, eu quero ver o que eu estou produzindo em março, como está minha rede, como estão as minhas coisas aqui em março. Não, beleza, então vamos fazer isso, né? Então tá aqui, ó, tudo que é de março. Eu quero ver fevereiro. Beleza, vamos ver fevereiro. Tá tudo aqui, ó. Fevereiro. Então, vamos ver janeiro. Você muda a referência, você vai lá em janeiro. Tá vendo? Quero ver dezembro.
Você vai lá em dezembro. Tá vendo? Então, sempre lembrar de ver a referência. Às vezes o mês vira, vai para abril, aí o cara vem aqui no dashboard olhar e ele vê tudo zerado. Aí ele fica em desespero. Pô, deu problema no aplicativo, cadê meu dinheiro? Não vão me pagar, agora não tenho print, que desespero. Não, cara, calma. É só o mês de referência que precisa voltar. Né? Mudou, vira o aplicativo, vira o mês, ele já vai para o mês seguinte de referência. Então só volta lá na referência do mês que você vai achar. Então, já explicando para vocês isso, tá? Show de bola. Então, mês de referência aqui nós vamos falar de março. Aqui nós temos o meu nível atual, que é o amarelo. Então, tenho 3.500 pontos. Né? Aqui é porque o meu aplicativo está variado, tá, pessoal? Mexeu tudo aqui. É só para teste. Então, você vê que ele não conversa com a informação que está lá na frente, né? Que lá está falando que eu tenho 5% só e aqui ele está falando que eu tenho 50%. Mas é porque ele só está para teste aqui. Então, aqui você vai ver o seu nível e a sua pontuação e quanto falta para você atingir o próximo nível. Né? Então, lá, ó, cara, você está no nível amarelo, você tem 3.500 pontos, faltam mais 3.500 pontos para você atingir o laranja, que é o próximo nível, o orange. Beleza. Então, aqui já tem essa informação. Bônus e comissões do mês. Pessoal, aqui, bônus e comissões do mês de março que você já realizou, que já é teu, que você já pôs no bolso, que está aprovado, tá? Então, aqui, ó, vendas diretas, vendas indiretas, indicações indiretas e mensalidades. Tudo que vem para esse campo aqui, esse primeiro campo, é o que já está validado pelo nosso compliance, é o que já está assinado, é o que já está liberado. Já é garantido que vai vir para o seu bolso, tá? Então, eu não tenho nada aqui porque eu não tenho nenhuma movimentação, mas isso aqui é o que já está certo, é o que está tudo validado. Vocês conseguiram entender? Está tudo certo. Já passou do compliance, já passou do suporte, já passou do nosso time de análise de crédito, já passou tudo e está aqui, está validado, tá? Volume total de VME. Então aqui, ó, ele mostra para mim meu volume pessoal em pontos, né? Que você sabe que a gente classifica aqui, tudo é por ponto, né? Então para cada R$ 1 é um ponto, né? Que conta para nossa qualificação. Então cada R$ 1 movimentado na rede é um ponto, tá? Então aqui, ó, o volume total de pontos que eu tenho hoje movimentados aqui. Tá? Então vamos lá. Volume pessoal. O que eu fiz de volume total pessoal? Isso aqui está mais considerado né, a tudo que a minha pessoa fez aqui, né, para volume pessoal. Então, indicações. Volume total de indicações. Então, de indicações que eu fiz, indicações que a minha rede fez. Tá? Volume total de mensalidades. É um volume que a gente paga lá R$ 29,90 por mês para poder estar ativo no nosso negócio, né? Então, para todo mundo da minha rede que está pagando, ele conta uma pontuação. Então, de mensalidade, está contando aqui R$ 4.963, pontos, na verdade. Então, ele aparece aqui, tá? Volume total de vendas liberadas, está aqui. Volume total de vendas em análise, ele aparece aqui. Volume de vendas retidas, ele aparece aqui. Vendas em reanálise, ele aparece. E vendas de reanálises indiretas. Então, as minhas vendas e as vendas dos meus indiretos aparecem aqui, tá? Então, pessoal, aqui é tudo o que acontece, né, dentro da minha operação na rede. Venda minha, volume pessoal meu, indicação, mensalidade, vendas, né, venda que está em análise, venda que está retida. Você consegue ter um overview de tudo, tá? De todos os pontos que estão acontecendo na sua rede, estejam eles liberados ou travados. Isso aqui ficava mais legal de eu mostrar quando eu tinha todo o meu volume, né? Deixa eu ver se eu consigo vir para fevereiro. Ó, aqui, ó, aqui fica mais legal. Aqui fica mais legal. Então, olha lá, o volume total pessoal, eu fiz de volume eu mesmo, 9.844 pontos, né, daí indicações da minha rede deu 10.789, das pessoas que foram indicando, né, legs, indicando outros legs aí na minha operação. Mensalidade, 2.865, então eram essas pessoas pagando ali o R$19,90 na época, agora é R$29,90. Total de vendas liberadas, 133.112 pontos. Vendas em análise, 0. Vendas retidas, 0. Vendas em reanálises, 0. E vendas em reanálises indiretas, também 0. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui. E aqui, pessoal, é um resumo dos pontos que estão liberados. Né? Então, Robinho, se você quer saber de pontuação que foi liberado na tua equipe, você vem aqui embaixo, o volume total liberado. Em pontos daí, tá? Não em reais. Então, 9.844 pontos que eu fiz e 136.644 pontos que a minha rede fez, tá?
Estão entendendo, pessoal? Tá fácil a compreensão para vocês aí? Reajam para eu... Tem hora que parece que eu fico falando a mesma coisa aqui, eu não gosto. Mas beleza, então acho que está claro, né? Então, volume total é tudo que está acontecendo na minha rede de ponto, aprovado ou não aprovado, retido ou não retido, em reanálise. Então, tá aqui, tá? O volume geral que a tua rede está movimentando. Aqui o resumo de pontos que está liberado, tá? Que já foi liberado, que está ok, tá aqui. Saldo em processamento. Aqui eu não tenho saldo em processamento, então às vezes quando o cara faz a venda muito rápido, ele vem para esse processamento que está processando aquela operação de venda direta ou indireta, né? Depois daqui ela vai para aprovado, ela vai para retido, tá? Então aqui ela está em análise no caso. Em retenção. Então você consegue ver as suas vendas diretas e indiretas que estão em retenção e depois também as que estão em reanálise, né? De indireta e direta. Então, o que muda do vendas ali do vendas diretas para vendas em reanálises diretas, por exemplo? É porque o pessoal está tentando corrigir. Então, o que está em reanálise, você já consegue entender que o teu Lex está tentando movimentar para aquilo ser corrigido. Então, você consegue abrir ali, é porque aqui não vai ter nada, né? Você consegue abrir e ver o que ele está tentando fazer para corrigir e tentar ajudar ele para resolver esse problema. Tá? Então, eu consegui resolver bastante retenção no mês passado, porque eu via o que os meus leques estavam tentando corrigir. Opa, se eles estão tentando corrigir isso daqui, é porque tem documento, é porque o cliente está interessado, então é mais fácil de resolver. Daí eu ia lá junto, pegava firme, conseguia ajudar eles a resolverem esse problema, tá? Então, em retenção, tudo que aparece de retenção na tua rede, seu e da rede, contratos cancelados, porque por alguma razão foi cancelado, ou o cara tem alguma injeção de energia, né, no grupo A, não pode atuar, ou o cara é um bioptante e rodou, por algum fator, ou ele mesmo ligou lá e cancelou por alguma razão, então por algum fator esse cara cancelou isso, tá bom? E aqui é o resumo da carteira do que eu recebi naquele mês. Então, assim, o que entrou de dinheiro para mim, né, pode ser, inclusive, como, na verdade, aqui vai estar um dinheiro do mês de fevereiro que eu recebi de compressão dinâmica, de pontuação, olha lá, tá aqui, ó, bônus de indicação, bônus de venda, que às vezes calhou de entrar nesse mês, e bônus de mensalidade, tá? Então, tudo que entrou de dinheiro ali nesse mês, ele traz para mim, tá bom? Pelo menos até, porque normalmente o que você vende ali no caso aqui, fevereiro, que você vende em janeiro, ele vai entrar lá, ele vai pular um mês para entrar. Então, por isso que às vezes a movimentação não fica tão interessante aqui. Esse aqui é um número que nós estamos vendo lá de trás. Tá? E aqui ele vai trazer um gráfico dos recebimentos que a gente tem, né? De acordo com as datas de recebimento. Então, aqui o que está em cinza, a gente já recebeu, passou. E aqui o que está colorido é o que a gente tem ainda para receber. Tá? Então, fica bem fácil de entender, porque a data está ali embaixo, 23/4, tem X valor para receber, dia 16/4, tem X valor para receber. Lembrando que a nossa comissão ela é paga sempre 45 dias da venda, mais quarta-feira. Né? Então, se você tiver com a sua venda tudo ok, tudo certinho, tudo alinhado, né, foi aprovado, você recebe 45 dias da venda certinho, tá bom? E aqui um resumo, né? Vendas diretas. Teve 3 vendas esse mês diretas, propostas em aberto, 23 propostas que eu abri, indicações diretas, 6. Isso aqui são dados, informações sua, tá? Não da tua rede, mas sua pessoal. Show de bola, tá visto aqui o dashboard, então. Passei passo a passo aqui por ele. Espero que tenha ficado claro para vocês. Né? Deu para ter um overview, deu para entender. Aqui tem lugares que a gente clica, mas não adianta eu clicar porque eu não tenho o que mostrar para vocês, né? Ah, eu quero ver minhas vendas validadas. Você clica, você vai ver suas vendas validadas, né? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Aqui não adianta clicar, aqui não tem clique, tá? Mas onde tem aqui a setinha, você consegue clicar e ver a movimentação, tá? Show de bola. Então, o próximo botão aqui nosso é câmera. Robinho, para que serve essa câmera? Essa câmera serve para você tirar uma foto do seu de uma fatura do cliente, tá? Então, se você está lá no ambiente lá com ele, no estabelecimento, conversou, ele gostou, cara, você tem a conta em PDF? Não, não tenho. Então, deixa eu tirar uma foto. Você pode acessar com a câmerazinha aqui, clica na câmera, põe ela no lugar claro, bem iluminado, certinho, faz a foto, né? Faz uma foto legível, que aí vai dar certo, tá? E aí você consegue subir essa conta aqui para rodar uma fatura aí, rodar uma proposta para ele, tá bom? Histórico. Então, aqui no histórico, pessoal, nós temos duas opções. Propostas em aberto. Então, tudo que você fez de proposta,
fica no histórico, tá? Então, se, às vezes o cliente voltou para conversar com você, você fez uma proposta hoje, ele não fechou, mas ele te ligou amanhã, né? Ligou amanhã, cara, eu quero fechar uma proposta aqui com você, aquilo que a gente conversou ontem e tal. Você não precisa rodar tudo de novo. Você pode clicar aqui, né? Ele tá com a proposta, você já consegue mandar para ele, né? Então a gente pode mandar por WhatsApp, por e-mail, pode assinar ali na hora com ele. Ele tem a opção de ler o contrato, ele tem a opção de copiar o link e mandar para o cliente assinar, tá? Então, quanto a isso aqui é bem, vou voltar depois na hora que a gente for subir uma fatura ali. Então, o histórico, ele traz as propostas que a gente já gerou e que estão em abertos ali. Se você quer cancelar uma proposta, na verdade não é cancelar uma proposta, é apagar, né? Então, se você quer apagar uma proposta do teu histórico aqui, às vezes para liberar cache, aí, memória, enfim, você pode, ou até para facilitar a sua organização, você pode rolar aqui para a esquerda e clicar em excluir, que dá certo. Tá? Aí você apaga a proposta que está ali. Extrato de vendas. Aqui é tudo que você tem de vendas que já foram pagas e vendas que ainda não foram pagas. Então, o controle de um relatório que você tem, seu e da tua rede, de comissões que você tem para receber e que ainda... e aí você consegue ver o que já foi pago e o que não foi pago, tá? Então, é bem legal. Isso aqui foi implantado recentemente, né? Então, se eu olhar aqui, ó, tem uma venda de uma cliente X, né? Não gosto de ficar mostrando muito isso porque traz dados das pessoas aqui, não é legal. Mas aqui, ó, tem a data prevista aqui, ó, 22/1, né, a data do pagamento foi pago dia 22/1, né, o valor da comissão 15,63, comissão 2%, né, no meu Pix, né? Então, esse pagamento aqui está falando que ele está agendado, né? Então, o status de pagamento agendado, mas na verdade ele já foi realizado. Enfim, isso aqui é uma ideia para você ter aí das suas comissões que foram pagas ou não, tá? E por último aqui, pessoal, nós temos a rede, né? Então, antes eu tinha meus números aqui, mas olha aqui que interessante, ó. Ele traz quantos brancos eu tenho na rede, quantos amarelos eu tenho na rede, quantos laranjados e quantos vermelhos e até o degradê. Se eu clico em cada um, é para eu conseguir ver quem eles são, tá? Como não tem ninguém aqui, a gente não consegue acessar. Mas esse é o campo de rede, tá? Onde você vê, né, quais são as classificações, né, as qualificações dos que estão no teu time. Aqui nós temos maneiras de indicar. Então, aqui, ó, por exemplo, indicação rápida. Eu clico em indicação rápida, coloco o número do WhatsApp da pessoa que eu quero convidar, que eu conversei, e você envia. Na hora que você envia, ela vai receber uma mensagem lá com um link, ela vai clicar, vai baixar o aplicativo, já vai estar o seu código lá, ela vai se cadastrar e ela está na tua rede, tá bom? E aqui, quando você clica nessa mãozinha da direita, você copiou o seu código, tá? Então, você cola ele lá no WhatsApp também e vai o seu código para ela. Então, ela pode baixar, ela vai encontrar o aplicativo na loja virtual, ela baixa, você colou o seu código lá para ela numa conversa, ela copia e preenche, tá bom? Então, que são duas maneiras que a gente tem para indicar um Lex, que é bem facinho, o cara conversou, o cara gostou, bacana, você vem aqui e já consegue indicar ele e ajudar ele a fazer o cadastro. Pessoal, de dashboard, a princípio, eu acredito que é isso. Eu não pulei nada, tá tudo certinho, deixa eu dar uma revisitada, já falei dos vídeos ali, do suporte. É isso mesmo. Então, tudo certo aqui, pessoal? Conseguiram entender um pouquinho do aplicativo? Foi bom? Consegui ajudar de alguma forma aí vocês? Tem uma reagida que a gente quer passar agora para essa parte de subir uma fatura aqui. Eu só vou aproveitar, só vou dar esse intervalinho de 1 minuto, só vou pegar meu documento aqui, que faz uns dois. Voltei, vamos lá. Peguei o documento aqui. Agora, pessoal, eu quero subir uma fatura, né, de grupo B. A gente falou de bastante assunto mais avançado nas últimas semanas, de grupo A com o Mercado Livre, mas hoje eu quero falar do grupo B, porque é o pão quente, né, cara? É o pãozinho que a gente compra todo dia ali, sempre tem uma fatura de grupo B para subir, para vender. Tem bastante gente nova na nossa operação, então é sempre importante a gente visitar esse assunto, né, e dar essa orientação. E você que já sabe, que já fez, que já está atuando, aproveita para aprender um pouquinho mais, tá? Mas, pessoal, vamos lá então. Como subir uma fatura? Então, eu entrei aqui no meu aplicativo, eu estou nessa home, eu sempre oriento o pessoal a subir essa fatura por PDF, porque é uma qualidade melhor para que a inteligência artificial leia, tá? Faça a leitura mais correta da fatura. Então, vamos lá. Clicar em importar PDF.
Cliquei em importar PDF, ele me dá esse quadradinho amarelo, né? Clique aqui e selecione o arquivo. Então, eu vou clicar no quadradinho amarelo ali e vou acessar um arquivo. Deixa eu achar uma fatura de grupo B aqui, pessoal. Deixa eu só... Vou parar de compartilhar minha tela e vou abrir aqui a conta do cliente, tá? Para a gente não ter problema com LGPD aqui. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou fazendo um processo aqui, tá, gente? Na verdade, ele já está lendo a fatura aqui. Deixa eu só quero fazer isso para não com os dados. Porque se eu apago da fatura antes para poder rodar, ele não roda, entendeu? Então, ele acha o nome igual, mesmo eu apagando. Tá pensando aqui. Vai, deu. Pronto. Agora deixa eu só abrir a fatura dela aqui para a gente poder ir comparando desse cliente. Eu já vou também restringir aqui os. Só um minutinho, tá, pessoal? Que eu só estou rasurando aqui. Pronto, tá indo. Então, vamos voltar aí com vocês. Maravilha. É isso aí. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Tá feito, galera. Vamos lá, então. Vou voltar com a minha tela aqui com vocês. Nossa, meio resfriado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, voltamos. Maravilha. Então, aqui, pessoal, é a nossa tela para preenchimento de proposta. O que eu gosto de falar sempre aqui para vocês? Tudo que eu ponho aqui, tudo que eu alimento aqui, vai para proposta e a proposta vai para contrato. Assinou, depois não tem volta, tá? Então nós precisamos sempre prestar atenção no que a gente escreve, no que a gente preenche, para não ter essa venda retida depois e ter que voltar no cliente e reassinar um novo contrato. Isso aí vai dar dor de cabeça, você pode perder a venda. Então vamos colocar aqui os dados certinho aqui, coloquei o meu CPF para rodar. Aqui tem que ser um CPF correto. Se eu colocar qualquer outro número aqui, ele não libera, tá? Então tem que ser certinho. Unidade consumidora, vou colocar uma aleatória aqui. Nome, vou colocar o meu nome aqui. Endereço, eu tenho 33 anos. Eu ia fazer uma pegadinha aqui, mas acho que pode pegar mal. Eu ia falar Rua dos Alfedeiros 4. Isso aqui é do Harry Potter, pessoal. Número 4. Curitiba, Paraná. Beleza, coloquei aqui só um exemplo de endereço. E-mail. Então, vou colocar um e-mail aqui, né? Pessoal, eu vou colocar aqui tudo, depois eu vou explicar para vocês a importância de tudo isso, tá? Vou colocar meu telefone. Vamos lá.
O CPF precisa estar correto, por quê, gente? Porque o CPF ele está sempre vinculado à unidade consumidora do cliente. A unidade consumidora dele é o relógio, tá? É o que ele utiliza ali para poder mapear, para poder gravar tudo que ele está consumindo de energia. Isso é uma peça da concessionária que vai na casa dele que permite a entrada e saída de energia, que registra a energia que ele está usando para ele poder pagar depois, tá bom? Então, sempre essa UC, que a gente chama unidade consumidora, seu código de instalação, medidor, enfim, tem vários nomes disso aqui nas concessionárias, tá? Ele vai estar sempre vinculado ao CPF. Então, se eu coloco a unidade consumidora correta, mas o CPF errado, essa venda minha vai ser retida, porque a concessionária não encontrou, né, o dono dessa unidade aqui. Ela bate lá, ela vê que é outro, porque se colocou o CPF errado. E o inverso ali, né, é verdadeiro. Então, se eu coloco o CPF correto, mas coloco a unidade consumidora errada, nós vamos ter problema também. Porque eles vão falar assim, cara, esse CPF aqui não tem essa unidade consumidora, então não é permitido injetar energia, tá? Nome, tem que estar correto. O nome do titular, sempre do titular. Então, quando você está com a conta na mão, você fala, cara, essa pessoa que está aqui com o nome na fatura é você? Não, sou eu. Pode colocar aí que sou eu, sou o titular. Então, beleza, você coloca o nome dele. Se não for esse cara, vai chegar lá, vai recusar. E se o nome também estiver errado, uma, duas letras, três letras, vai recusar. Tá? Então, o nome sempre correto. Endereço, a mesma coisa, tem que estar correto, tá? Então, a gente tem que fazer tudo bem certinho para não voltar essa venda, tá bom? Então, o endereço precisa estar correto. Essa unidade consumidora, ela tem um endereço. Se está um endereço errado, essa unidade consumidora não pertence a esse endereço, você vai ter problema, tá? Então, sempre atenção no preenchimento. Vamos lá. Essa fatura é uma fatura da onde? Da Copel. Ah, então se ela é da Copel, então beleza, vamos colocar a Copel lá. A Copel está aqui, né? Então, Copel, estado do Paraná, que é da onde é esse cliente é aqui de Curitiba, então, estado Paraná. Show de bola. O e-mail e o WhatsApp. Por que tem que estar correto? Porque a empresa se comunica por esses canais com o cliente, tá? Então, ele vai receber o e-mail da jornada dele, vai receber a fatura dele por e-mail e também isso por WhatsApp. Então, ele precisa sempre estar com esse número correto. E lembrando, pessoal, que os dados aqui é sempre do cliente, nunca do vendedor, tá bom? Vamos lá. Valor da fatura, 1.177,04. Vamos ver se ele leu certo. Beleza, 1.177,04. Tá certinho. Região Sul. Pessoal, essa região é a região, né, do país onde está esse cliente, né? Então, se ele é do Paraná, ele é da região Sul. Se ele é da Bahia, ele é do Nordeste. Se ele é de São Paulo, região Sudeste, tá? Então, sempre a região aqui é a localização do estado do cliente aí no território nacional, tá? Consumo do mês, 13,59. Vamos ver se ela leu certo? Onde que eu vejo o consumo do mês, Robinho? Cara, você vai encontrar consumo do mês aqui, ó, no itens de fatura. Tá vendo? Ó? Itens de fatura, deixa eu dar um zoom melhor aqui, ó. Energia elétrica, consumo. Esse é o consumo do mês desse cliente, ó. Consumo do mês, ó. Se a gente for vir aqui, ó, em quilowatt-hora, quilowatt-hora, ele consumiu 13,59. Então, o aplicativo leu certinho, 13,59. Viram ali, pessoal? Ó, itens de fatura, energia elétrica, consumo. Tá? Então, isso aqui é referente ao mês. Tá? Então, tá ali, 13,59. Leu corretamente. Esse cliente é um trifásico? Vamos ver lá se não é um trifásico. Opa, esse lápisinho aqui. Sim, ó, cara, tipo de fornecimento dele é um trifásico, tá correto. Beleza? Subgrupo, o que esse cara é? Ele é B1, ele é B2, ele é um cliente do grupo A. Então, vamos ver o que ele é ali. Ó, aqui, ó, classificação. B1, residencial, tá vendo aqui? Então, esse é o tipo de classificação do cliente, ou seja, ele é um cliente de baixa tensão, tá? Não é um cliente de alta tensão, ele vai ter um desconto de baixa tensão, tá? Então, beleza. B1, e a modalidade dele é convencional, não é uma modalidade branca, tá? Modalidade branca, pessoal, sempre falo isso, é quando o cara tem um combinado com a concessionária e no horário de ponta, que é o horário que a energia fica mais cara para a concessionária, que ela cobra mais caro porque tem mais gente usando energia, esse cliente ele se compromete a desligar todos os equipamentos dele na empresa, tá? Então ele desliga no horário de ponta, né? Então ele vai dar umas 5 horas da tarde, ele vai desligar, daí depois ele volta a ligar o equipamento 10 horas da noite lá na empresa dele, e com isso ele ganha um incentivo no valor do quilowatt,
Então a gente não atua nesses casos, tá? Porque ele já tem esse combinado, esse benefício com a concessionária. Média histórica agora, 13,75. Pessoal, eu não vou fazer essa conta aqui hoje, mas como que você faz para descobrir a média histórica? Tá? Então você vai olhar aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, você sempre vai procurar na fatura histórico de consumo, tá? O que é o histórico de consumo, galera? Deixa eu só fazer assim, ó. Vou mais fininho aqui esse lápis. Histórico de consumo é o histórico do cara do último ano, né, para a gente poder ter uma referência do que ele utiliza de energia, tá? Então a gente faz o cálculo, daí a gente vai fazer um contrato com ele em cima da média, para eu poder ter uma referência do que eu vou precisar entregar de energia para esse cliente, tá bom? Então aqui nós temos um histórico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meses, tá? De dezembro, né, de 2023 a dezembro de 2024. Então aqui nós temos que somar esses valores, todos eles, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui é um que ele consumiu em. Deixa eu só. Vou apagar esse que eu fiz aqui em cima, quer ver? Ó, consumo faturado. Isso aqui, pessoal, é quilowatt, tá? Então, para cada mês, ele consumiu isso. Então, dezembro de 2024, por exemplo, ele consumiu 13,59. Novembro de 2024, ele consumiu 15,06. Outubro, ele consumiu 13,02. Então, você soma todos esses valores, esses 13 números aqui, divide por 13, você vai ter a média, tá? Então, a média aqui deu 13,75. A inteligência artificial, ela deve ter lido bem certinho, porque está tudo redondinho aqui. Mas, de qualquer forma, sempre é bom conferir, tá? Não vou conferir agora, que a gente perde tempo. Beleza, feito isso, vamos gravar. E aqui ele vai gerar uma proposta, tá? E aqui está a nossa proposta comercial. A nossa proposta comercial, ela traz as informações ali do cliente, né, endereço, a unidade consumidora, tudo certinho. Né, traz as informações de quem fez essa venda, tá? Traz o código da venda. Então, amanhã depois, se você precisa falar com a empresa, esse PVE aqui é o código da venda do cliente, da venda que você fez. Então, você pode usar esse código como referência também. E aqui as informações da proposta, né? Que ele conseguiu 10% de desconto, é um cliente de baixa tensão, está em GD. Então, ele conseguiu aqui no Paraná, como todos, 10% de desconto. Então, com a gente. Derrubou aqui, peraí. Não, vocês estão vendo aí, né, pessoal? Deixa eu colocar no modo avião, para alguém ficar ligando. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, o que eu costumo dizer? Como que eu apresento essa proposta para o cliente? Falo, ó, cara, você conseguiu o máximo de desconto que dá para geração distribuída aqui, ó. 10% para baixa tensão. Sem a gente, você estava pagando uma média de 1.191 por mês. Mas agora com a gente, em vez de pagar 1.191, você pagaria a pagar 1.072 sem mudar absolutamente nada. Você não vai fazer nada de diferente e você vai continuar pagando, né? Você vai continuar pagando a sua conta de luz, só que agora com 10% a menos, né? Daí é que eu entrego os descontos da bandeira. Tá? Eu não sei por que ele não leu aqui, tá? Normalmente uma conta redondinha para ele entregar, mas nesse caso, você traz para o cliente que ele não tem tarifação, né? Não tem bandeira tarifária, e aqui ele traz os números do que ele economizaria caso tivesse as bandeiras no ano. Então, na bandeira verde, se fosse só bandeira verde, ele economizaria R$ 1.429 no ano. Mas se tivesse bandeira amarela, ele ia economizar aí uns 1.600. Se tivesse bandeira vermelha, poderia chegar até perto dos 2.000, se bobear, 1.800, 1.900 reais. Então, o desconto dele aumenta nesses períodos de bandeira tarifária. Tá? Então, isso é muito interessante. Além dele não ter que pagar mais caro por conta da bandeira tarifária, né? Porque agora ele tem energia renovável, o incentivo que ele tem, ele não consome de fontes de hidrelétrica, então ele também recebe mais desconto por isso, tá? Então, porque é onde ficam os custos mais caros, tem mais impostos, a gente consegue atuar melhor e dá ainda mais desconto para ele. Então, com a gente, um lugar onde ele pensava que ia gastar mais, que ele pensava não, o momento do ano com a energia que ele sabia que ele ia ter que gastar mais, agora ele vai gastar bem menos. Tá? Então é muito legal para ele, fora os 10% que ele tem de desconto garantido todo mês. Então, adote energia 100% renovável, então a nossa energia ela é renovável, né? O cara consegue economizar na conta de luz sem fazer nenhum investimento, sem pagar nenhum real, e ele não tem fidelidade. Quando é baixa tensão, não tem fidelidade, tá? No contrato. Quando é alta tensão, ele tem um contrato aí de 5 anos para cumprir, tá? Aqui são algumas formas que nós temos de enviar o link, né, o contrato para ele assinar.
Se eu acesso o WhatsApp ou e-mail, a Único vai mandar esse contrato para ele. Eu posso assinar presencialmente se eu estiver com ele, eu clico aqui e já assino. Aqui ele tem a opção de ver o contrato. Então, se ele clicar em contrato aqui, ó, antes de ir para a assinatura, ele consegue ver o contrato. Isso é bem legal, ele consegue dar zoom, ó, fazer a leitura do contrato, de todos os detalhes tem um contrato, tá? E aqui a última opção é o link. Às vezes o cara está longe de você, tem um amigo, você vendeu, você clica, eu gosto bastante de usar, eu copio o link, vou lá no WhatsApp e eu do meu número mesmo eu mando esse link para ele. Então ele fica mais confiante, mais transparente ali. Aí ele consegue fazer essa assinatura do contrato através de um link que eu mandei para ele. Beleza? Então aqui nesse caso tá tudo certinho. Vamos clicar em assinar para a gente poder fazer como se você tivesse presencial lá com o cliente, tá? Então, cliquei em assinar ali. Ele vai me mandar para a minha plataforma de assinatura, que é a Único. A Único, como eu sempre digo, ela é a mesma plataforma de assinatura de documento do Itaú e do Banco C6, tá? Aqui de cara ele vai pedir para fazer uma selfie minha, um reconhecimento facial, para segurança, para assinatura do contrato, então para ter certeza de que não é o cliente, de que não é outra pessoa assinando no lugar do cliente, que é o próprio cliente fazendo essa assinatura, tá? Ele está pensando aqui, beleza? Ele já conflitou os meus dados e viu que tem um documento meu registrado aqui. Nem sempre, pessoal, esse documento que está ali registrado na Único é o documento que a gente precisa, tá? A nossa empresa, ela pede a frente do... Deixa eu tirar esse filtro aqui. Peraí. A nossa empresa, ela sempre pede a frente do documento e o verso, tá? Então, às vezes o que o cara tem de documento aqui registrado é uma selfie dele com um documento assim. E aí isso vai ser reprovado, tá? Então, eu gosto sempre, se eu puder, se tiver fácil ali com o cliente, de fazer uma nova foto desse documento ou subir um novo PDF dele, tá? Então, vamos lá, vou cadastrar novamente aqui um documento e vou, nesse caso aqui, tirar foto. Você tá com o cara, você tem um documento aí? Ah, não tem um documento com foto. Ah, você tem um PDF? Tem. Daí ele te manda o PDF, você consegue subir aqui também, tá? Mas nesse caso eu vou fazer com foto, então ele pede para eu tirar do plástico, estou tirando aqui da capinha, tá? Então ele pede para a gente encontrar uma área bem iluminada, para retirar o documento do plástico e para a gente fazer a foto do documento. Então aqui, ó, meu documento, eu vou fazer uma foto dele aqui da frente. Ele pede para acessar a câmera, eu autorizo. Vamos lá. Bem quadradinho, com calma. Ele pergunta se a foto ficou boa, você diz que sim. Agora ele pede do verso. O verso, pessoal, não é isso aqui, tá? O verso é esse aqui, ó. Então, frente e verso. Vamos lá. Deixa eu ver a foto aqui. Beleza, fiz a foto do verso. Vou continuar. Ele vai validar esse documento. Maravilha, ele validou e já está me levando para o contrato Lex. Tá vendo ali? Eu clico em contrato Lex. E aqui está o contrato, aquele contrato que a gente já viu anteriormente, né? Dizendo tudo para o cliente certinho, como que funciona a nossa operação, a portabilidade de energia. Por último, aqui está a proposta. E no final, é só ele clicar nesse botão assinar documento. Ele clica aqui, ele vai para uma tela que põe o e-mail dele para ele poder receber esse contrato assinado da Único. Ele preenche o e-mail lá, ou você preenche o e-mail, e a venda está efetivada. Tá? E aí essa venda vem para o seu processamento. Pessoal, é isso. Conseguiram entender um pouquinho do grupo B de novo? Eu sei que tem um pessoal já que manja um pouquinho mais aí de grupo B, já é mais prático um pouquinho, já é mais familiar, né? A gente vende bastante para grupo B e é um processo mais fácil. Então, para você que está começando agora, você que é um Lex novo aí, cara, está interagindo agora com o aplicativo,
está começando agora, vai sair para fazer as suas primeiras vendas, eu queria dar uma dica para você, cara. Vai nas pessoas que você conhece. Tá? As pessoas que você conhece são as pessoas que vão tolerar um erro seu, vai tolerar você pedir mais de uma vez um documento, né? Vai tolerar a sua falta de informação, né? Porque às vezes você vai num cara que você nem conhece, que você nunca viu, né? Ele vai te fazer uma, duas, três perguntas, às vezes você não tem todas as respostas ainda, como que você vai fazer, né? Você vai passar vergonha lá. Então, cara, pega o teu amigo, tua mãe, tua avó, teu vizinho, né? Pessoas da tua família ali que são parceiros e que você tem um pouco mais de liberdade de errar e para você aprender, tá? Esse é o objetivo. Então, só uma dica aí para vocês. Galera, vou responder algumas perguntas aqui, a gente já está avançado no nosso horário, mas eu quero responder algumas perguntas de vocês concernentes ao nosso tema aqui de hoje, é porque eu tenho outras atividades para fazer lá na empresa, o negócio está bombando aqui. Vamos lá. O Edson, bom dia, ótimo dia a todos, um bom treinamento. Bom dia, Edson. Estou apagando aqui. Fábio Araújo. Bom dia, Robinho, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pelos treinamentos. Obrigado. Estou com problema no meu aplicativo. As pessoas da minha equipe que estão pagando a mensalidade não estão mais computando. Já estou desde o início da semana com suporte e não consigo resolver. Tem algum outro caminho? Fábio, essa questão é com o suporte, cara. Tem que conversar no suporte, deixar claro para eles lá o que está acontecendo, para você corrigir, tá bom? A gente não tem outra veia aí de comunicação, a não ser que você tente. Cara, não tem jeito. Tô tentando pensar aqui alguma outra coisa, mas é com o suporte mesmo. O suporte que vai te auxiliar com isso, tá bom? Pede para eles falarem com o pessoal da TI lá para resolver, que isso não está subindo para você. Eles precisam te ajudar com isso, tá bom? Então, aqui, pergunta do Marcos Cauro. Quando alguém adere ao Lex, automaticamente deve aparecer na nossa rede ou tem um delay? Marcos, quando eu cadastrava, tinha alguns que demoravam um pouquinho para aparecer, mas normalmente é na hora, tá? Em tempo real aparece, tá? Mas já tive casos de demorar um pouquinho, cara, demorar às vezes até um dia para entrar, tá? Mas é para aparecer na hora. Caso passe de um dia aí, cara, daí você tem que entrar no suporte lá, perguntar o que está acontecendo, tá? Clairton Moreira, bom dia, Robinho. Pode me falar do conceito VME? Obrigado. Clairton, não é do tema, tá, cara? Mas eu vou dar um overview aqui, tá? Rapidinho. VME, cara, ele chama volume, o significado de VME é volume máximo por equipe. O que significa o VME, cara? Vamos pensar assim, ó. Eu preciso de, vamos lá, de 200 mil pontos para bater o roxo, tá? Só que eu tenho um VME lá no roxo, eu não sei como que tá agora, confesso para vocês, faz tempo que eu não vejo o plano de negócio ali, precisa até dar uma olhadinha. Mas na minha época ali que eu estava fazendo a rede, estava ainda em 40% VME para o roxo, tá? Eu tenho um VME de 40% na minha, que é ali a regra para qualificação, né? O VME ele é uma trava, tá, cara? Então, assim, ó, se eu estou no meu time, aí eu tenho o fulano e o ciclano debaixo de mim aqui, um de cada lado. Eu preciso de 200 mil pontos para bater o roxo. Eu consigo aproveitar desses caras aqui 80 mil pontos de cada um. Tá? Então, o VME de 40%. O que significa? Que na venda da minha equipe, de cada direto que eu tenho, eu aproveito 40% da pontuação dele. Tá? Então, se esse cara, por exemplo, ele fez 100 mil pontos, por causa do VME, eu vou aproveitar só 80 mil pontos, porque tem um VME de 200 mil ali, né? Eu consigo aproveitar, então, 40% do que é o volume total de pontos do roxo. É um pouco complexo, cara, mas assim, ó, 200 mil pontos, menos 40%, 80 mil, certo? Então, eu consigo aproveitar de cada perna 80 mil, mesmo que essa perna ultrapasse esse número de pontos. Então, vamos supor que o fulano aqui da minha rede, ele fez 150 mil pontos. Eu vou conseguir aproveitar só 80 mil pontos dele, porque eu tenho uma trava no VME que me faz aproveitar somente 40% de 200 mil pontos, tá? Então, o que ele passa de 80 mil, eu não aproveito mais. Eu tenho que buscar essa pontuação
no Ciclano. Daí eu olho para o Ciclano lá, eu vejo, cara, o fulano já me deu 80 mil pontos. Vamos ver o que o Ciclano tem. Aí o Ciclano vendeu 100 mil pontos. Putz, cara, mas eu tenho um VME que me trava na perna em 40%. Então eu vou aproveitar desse cara, né, só 80 mil pontos, né? Esse 40% é com relação à qualificação do roxo, dos 200 mil, né? Não é do que ele está pontuando, tá? Às vezes ele pontuou 100 mil pontos, pô, mas 40% de 100 mil não é 40 mil? Sim, mas a gente está falando que os 40% é referente aos 200, que é a qualificação do roxo. Então, esse cara pontuou 100 mil pontos, eu vou conseguir aproveitar até o 80, que é a trava, né, com relação à meta de 200 mil pontos. E daí, somando 80 do fulano mais 80 do ciclano, eu tenho 160 mil pontos. Eu preciso buscar esses 40 mil que estão faltando em alguma outra perna. Ou então fazer essa venda, tá? Então, o VME, ele é basicamente isso. É um negocinho meio complexo de explicar, mas é uma trava que você tem, né, de, de volume de venda, né? Volume de venda ali por equipe de pontuação que você consegue aproveitar. Não sei se eu consegui ser muito claro, né? Mas depois a gente pode falar um pouquinho mais desse assunto aí, falar um pouco mais dessa parte de rede, tá bom? Mas é sempre bom lembrar que é 40% do cheio da meta da qualificação, não do que ele está produzindo, não do total dele, né? Às vezes ele vendeu 100 mil, putz, cara, vou aproveitar só 40 mil dele? Não, você vai aproveitar 80, né? Porque os 40% é com relação aos 200 mil pontos lá, tá bom? Vamos lá. Sobre o grupo A. Como consigo fazer um estudo para contrato futuro? 9 clientes já tem SL. Cara, essa proposta você roda no seu próprio aplicativo mesmo, tá? E aí você só no seu aplicativo você consegue mostrar o desconto que você entrega para ele e propõe um contrato futuro. Se ele quiser, daí a gente tem que fazer manualmente esse contrato. Daí tem que acessar lá o suporte, enviar um e-mail ali no comercial para a gente poder dar andamento nisso, tá? O suporte vai te passar o e-mail. Anderson Lima, você falou que o cliente vai receber apenas uma fatura da Alexandria. Isso vale para todas as concessionárias? O cliente ainda tem acesso à fatura da concessionária dele pelo aplicativo da concessionária? Olha, sim, ele não vai ser impedido nunca de ver os dados dele ali da concessionária, mas a ideia é que ele pare de receber essa conta, tá? Ou se ele receber, que ele receba ela zerada. A partir do momento que a gente começa a injetar energia para ele, a gente é que vai emitir o boleto do cliente, tá? Através do split bancário, o sistema de pagamento paga a concessionária e paga a Alexandria, tá bom? José Luciano, a comissão em avanço de títulos dentro do plano de recompensa só se dá na venda compartilhada, tipo indicação de novo Lex, ou tendo as vendas a cliente final, tem recebimento e avanço de títulos também, ou vice-versa. Se for venda direta, tem avanço também. Sim, cara, venda direta é legal porque não tem VME, tá, José? Então, se você, por exemplo, se você sozinho vendeu 200 mil pontos, você já bate o Purple, entendeu? Se você vendeu 1 milhão sozinho, aí você não tem trava, cara. 1 milhão que você vendeu, passa direto, ninguém te trava, porque é você que produziu isso, tá? Então, significa que você trabalhou. Então, isso te qualifica e sem VME, beleza? No meu aplicativo, o gráfico de nível também não está batendo. No Home aparece com 63% para Orange e no dashboard aparece 21%. Será que é algum erro no aplicativo? Pode ser, cara. Posso informar lá essa questão, tá bom? O pessoal de TI. Mas desinstala o app, cara. Instala de novo. Tenta fazer alguma coisa assim para ver se ele reseta, tá? Os valores de volume total pessoal e volume total de indicações estão dentro do volume de vendas liberadas? Ele não está dentro do volume de vendas liberadas, tá? Ele está no valor correspondente à indicação lá naquele primeiro campo que é do que fala de dinheiro, né, de recebimento. Então, os valores do volume pessoal e de indicações eles estão no primeiro quadro do dashboard lá, mas em ambientes, não ambiente, mas cara, em coluninhas ali, né, em linhas separadas, tá? Lilian, ó, tem muita pergunta aqui, pessoal, referente ao plano de negócio, tá? A gente vai estruturar um treinamento para isso, mas não é do tema, tá? Então, se for ficar
explicando do plano aqui, a gente vai fugir um pouquinho. Eu vou responder mais 3 aqui do nosso tema e vou encerrar porque eu preciso muito correr para o escritório, tá, gente? Mas vamos lá. Robinho, ao subir uma conta do grupo B, área rural, os passos são os mesmos ou existe alguma peculiaridade por ser área rural? Não, não. Os passos são os mesmos. Pode rodar normal lá, que ele vai te entregar o desconto correto ali para o cara que é rural, tá bom? Marcos Caoro. Robinho, por que você não tem mais rede? Porque eu estou no corporativo da empresa agora, Marcos, tá? Eu assumi toda a parte de direção comercial da Alexandria, então eu não. Todo mundo que vai para o corporativo, por questão ética aí, a gente não pode ter rede, tá? É por isso aí. Valeu? Vamos lá, Michele Samari. Qual o desconto para o Rio de Janeiro? Light 5%, tem algumas áreas do Rio que é Enel, se não me engano, que daí dá um pouco mais. Mas se eu não me engano é isso daí, tá? 5% Rio de Janeiro para Light, 10% em alguns casos ali. Eu não lembro se é EDP ou se é Enel agora, a outra concessionária do Rio, mas ela tem mais desconto que a Light ali, tá? Não sei se é uma mensalidade, pode me explicar melhor. Mensalidade, Renan, é um valor que você paga mensal pelo aplicativo. Tá? R$ 29,90 você paga todo mês para poder ter a sua rede ativa. É uma manutenção que você paga, tá? Então, todo mês você paga R$ 29,90. E todo mundo da tua rede que está pagando esses R$ 29,90 te gera uma comissão de R$ 2 para cada pagamento desse dentro da sua equipe, né, te dá essa comissão, tá bom? Vou responder uma última aqui então, galera, para a gente poder correr. Olá, as mídias de marketing falam de até 40% de desconto. Falam em até 40% de desconto, mas a planilha que recebi de desconto por estado chega no máximo 20%, dependendo do estado. Poderia explicar por que pode chegar a 40%? Por conta do Mercado Livre, tá? O Mercado Livre de Energia é um outro modelo que aí está atrelado sempre ao que o cliente está pagando de imposto, ao que ele tem de demanda, consumo. Alta tensão é um outro universo. Então, para clientes de alta tensão, ele pode buscar sim, cara. Ontem eu peguei um caso que chegou a 42% de desconto, tá? Então, muito interessante. Então, no Mercado Livre, na alta tensão, que você consegue esses grandes descontos. Agora, geração distribuída, que é baixa tensão, esses descontos eles estão, de fato, de acordo com essa tabela que você está comentando aí, com o máximo de 20% lá em Minas Gerais, né? Pessoal, é isso, galera. Obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez. Eu gosto de responder as perguntas porque eu sei que é onde vocês tiram as dúvidas, né, de uma forma mais efetiva, mas eu preciso muito para o escritório trabalhar. Quero agradecer a presença de todos e mais um treinamento. Vocês são incríveis. Espero ter ajudado, auxiliado. A gente está cada vez mais aperfeiçoando, trazendo assuntos. A ideia é que essa plataforma de treinamento seja ainda melhor. Tá? Então, nós estamos sonhando com isso. Nossa empresa tem muita coisa para fazer, tem muitas prioridades ali e o treinamento é uma delas, obviamente. Então a gente vai dividindo um pouco as funções para conseguir entregar tudo. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma plataforma filé para vocês aí, terem os treinamentos, as informações necessárias, tá bom? Boas vendas para todos vocês, boas conexões, que vocês consigam fazer o time crescer, a venda crescer. E vamos para cima, pessoal, que nós vamos dominar esse Brasilzão aí. Valeu? Grande abraço, gente, até mais. Valeu!